Tá, e como é que surge o tal do potencial elétrico, né? Como é que vai acontecer? Então, olha só, considere que você tem aqui, ó, você tem aqui uma lâmina de metal, imersa em água, H2O, dentro de um frasco. Um certo número de átomos da superfície do metal, tá? Aqui, ó, esse cara aqui, tá? Passa para a água na forma iônica, tá? Então, chamar de metal, ele passa para a água na forma iônica. Embora isso não seja perceptível e sujeito a uma avaliação analítica, ou seja, é muito pouco, tá? É uma coisa muito pequena. Então, esses caras saem daqui, né, da parte sólida e viram, tá, o tal dos íons, né? Isso acontece porque o potencial químico da fase sólida, ou seja, do metal, tá, aqui não está em equilíbrio com o potencial químico da fase líquida, que é a água. Ou seja, todos têm um potencial químico, né? Eu não sei bem qual é o conceito de potencial químico, tá? Se eu já soube um dia, eu não lembro mais. É um negócio meio complicadinho, tá? Então, aí como o sistema aqui não está em equilíbrio, né? A passagem da fase de maior potencial químico para de menor. Ou seja, agora o conceito de potencial é o seguinte: sempre você tende a diminuir o potencial para entrar em equilíbrio, né? Ou seja, para ficar estável. Sempre sistemas com energia, eles são instáveis, eles tendem a uma situação de equilíbrio. Lembre-se das aulas de parte de entropia e entalpia que eu fiz na parte de química, tá? Então, olha só. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai começar a ocorrer até que o equilíbrio seja atingido, ou seja, o equilíbrio do potencial químico da parte sólida com a parte líquida. Como o sistema não está em equilíbrio, a passagem de matéria da fase maior potencial para de menor potencial, até que o equilíbrio seja atingido. Por outro lado, como as partículas se movimentam em direção à água, né? Ou seja, que são dotadas de carga elétrica, a carga elétrica aparece um efeito elétrico na interface, que provoca o aparecimento de um potencial elétrico. Olha só, como eles tendem esse cara aqui tendem o potencial da água e o potencial do metal, eles são diferentes, né? Então, o potencial maior vai para o de potencial menor, ou seja, vai tender alguns átomos saírem daqui para cá, para a água, né? Em forma de íons. Só que como para eles saírem daqui, eles têm uma carga elétrica, por exemplo, uma carga positiva. E se você comparar com a carga elétrica do metal, que é zero, você tem um efeito elétrico aqui nessa superfície, né? Isso acontece. Agora, se você colocar essa lâmina metálica numa solução aquosa de um sal do seu mesmo cátion, ou seja, do cátion, o cátion, quando você tem um sal, por exemplo, NaCl, exemplo, sólido, você divide em dois tipos de íons, os positivos e os negativos, tá? Sempre o positivo, ele é o cátion, e o negativo é o ânion, tá? Então, o que ele quer dizer? Se você misturar aqui nessa substância um sal dissolvido cujo cátion é o mesmo desse metal, né? Que é isso que ele está falando aqui. Essa tendência dos átomos metálicos passarem de fase líquida se oporá a uma outra pressão provocada pelos cátions persistentes na solução, de acordo com o seu valor que poderá a deposição. Ou seja, quando você tem esses cátions aqui, você tem a tendência dos caras sólidos irem para virarem íons, assim como a tendência dos cátions aqui, dos íons, tenderem a virarem metais sólidos, né? Então eles ficam nessa briguinha aí chata, né? Então eles ficam, existe uma pressão entre eles, tá? Entre esses dois caras. Então, dependendo de quem manda nesse negócio aqui, quem que tem a pressão maior, você vai ter a maior tendência do cara virar sólido ou virar cátion, tá? O aparecimento dessa diferença de potencial no eletrodo chama-se potencial de eletrodo absoluto e características pela relativa reversibilidade, que é o reflexo do equilíbrio instantaneamente se estabelece quando a lâmina metálica é mergulhada na solução de seu sal, tá? Então essa briguinha aqui, ó, pressão do cara querer virar metal e o outro querer virar íon, é o que vai gerar o tal do potencial elétrico, né? Então surge com um potencial elétrico em volts aqui, tá?
Então por isso que você tem que as semi-reações, né, elas são dadas pelo potencial de redução ou de oxidação em volts, tá? Que é um efeito elétrico, tudo por causa de... Ou seja, você vê que o cara fica uma carga mais positiva e o outro fica, comparado a ele, fica mais negativo. Então você vê que é uma questão elétrica ali, de cargas, né? Ou seja, de elétrons. Então, devido ao fato dos potenciais desses eletrodos poderem variar de maneira reversível, variando-se a concentração do íon metálico, foram designados como potencial de eletrodo irreversível. Tá? Então, se você colocar muito mais caras aqui, mais cátions, ou seja, uma solução mais concentrada, ela tem uma tendência maior de vencer isso. Tá? Agora, se você deixar ele mais ralo aqui, com pouco concentrado, o que vai vencer vai ser o outro cara. Tá? O potencial de uma única meia reação, isto é, um único eletrodo, embora exista, não pode ser medido diretamente, porque não há um meio de se colocar no equipamento de medida elétrica entre essas duas fases, solução metal, e medir a passagem de uma fase para outra. Ao invés disso, a diferença de potencial entre duas reações pode ser determinada. Não pode ser determinada, ou seja, não tem como você colocar um aparelhinho aqui, ó, que vai tipo um ponteiro e dizer, ó, qual que é essa tensão elétrica. Então não tem como você medir diretamente. Por isso que eu falei que você faz um eletrodo de referência, né? No qual todos eles vão ser medidos. Com isso, os potenciais de eletrodos são medidos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, né? Ou seja, o eletrodo padrão de hidrogênio, ou seja, Xi, que é Standard Hydrogen Electrode. Ou seja, eletrodo padrão de hidrogênio. Como é que ele faz esse cara aqui? Ele faz a mesma coisa aqui, ó, que você tem aqui o metal, né, ligado aqui, que é a meia reação, a semi-reação, tá? Com cátion. E aí você utiliza para esse cara aqui, você pega um pedaço de platina, tá? Que é um metal inerte. Você coloca um tubo aqui, ó, no qual você borbulha, né, um hidrogênio, né, gasoso aqui. Ele vai aderir a essa platina e vai gerar. Aí você faz aqui a ponte salina, tá? Então você tem essa. Então como é que você faz o eletrodo de hidrogênio? Como é que você representa? Vai ficar platina sólida, tá? Platina sólida barra H2, tá? Aí você fala que é pressão 1 atm, ou seja, você coloca a pressão desse gás aqui é 1 atm, gasoso. Aí barra H+, né? Aquoso. Ou seja, aquoso, aqui. Tá? Então esse aqui é o potencial do hidrogênio. E qual que é a semi-reação do hidrogênio? O hidrogênio é assim, ó. Viu que é um gás aqui, ó? Então, e o gás ele vai virar íon. Então você tem que relacionar o íon com o gás, né? Tá? Então o que ele fala? Que pro hidrogênio, tá? Pro hidrogênio, o potencial de eletrodo dele é zero, tá? Potencial de eletrodo para o hidrogênio é igual a 0,0 volts, tá? Aliás, ok? Tudo isso para você fazer uma comparação, como eu falei para vocês. Não tem como você, tá? Não tem como você ter uma não tem como você ter um jeito de medir isso diretamente. Então você faz uma comparação, tá? Então quando você pega e você faz isso aqui, ó, você tem aqui o metal de estudo, você tem aqui você borbulha aqui o tal do hidrogênio, né, a platina, né, que está entrando o H2, e você põe a ponte salina aqui, ó, ok? Então o que acontece? Se esse cara aqui, o potencial dele é zero, então se esse cara aqui for positivo e der um valor, então vai ser positivo em relação ao hidrogênio, por exemplo, 2 volts.
Se ele for negativo, vai ser negativo em relação ao hidrogênio. Então, né, se for menor que zero. Então, isso aí tudo você lista numa tabela. Tá? Então, o eletrodo padrão, você pode listar ele aqui numa tabela como essa. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, aqui, ó, meia reação. Ó. Eletrodo padrão. E aqui são as tensões. Para o sódio receber um elétron e virar sólido, ele precisa receber uma tensão negativa de 2,7 quando comparado com o hidrogênio. Aqui é o zero, olha. Quando os caras foram medir a reação com o hidrogênio e o sódio, eles mediram que no fio aqui em cima, ó, mediram bem aqui, ó, botaram um multímetro aqui, um voltímetro, eles mediram que aqui a tensão deu negativa, tá? 2,710 volts. Então você tem isso aqui. O que aconteceu? Se isso aqui é olha só, veja aqui, esses caras estão recebendo elétrons. Então, se eles estão recebendo elétrons, isso aqui são meias reações de redução, né? Então, veja o seguinte, comparado com o hidrogênio, né, você tem aqui as reduções de todos os caras. Você também pode fazer isso por oxidação, só que aí você vai inverter o sinal, tá? Ok? Vou continuar aqui, né? Nossa aulinha, né, de eletroquímica. Quando o potencial de redução nossa, tá muito ruim minha letra hoje. Redução E0, ele for positivo, maior que zero, né? Indica que a forma oxidada é um melhor oxidante que o hidrogênio, né? E se esse cara for negativo, né, ele fala que a forma oxidada é um pior reagente que o hidrogênio, tá? Assim, um cara que tem um cara que tem potencial de eletrodo será um forte oxidante. Um constituinte com elevado E mais positivo é um forte oxidante, tá? E será um redutor se ele for negativo. Combinando as minhas reações entre o indutor já, cara, nossa, tô lembrando coisa do trabalho, o forte oxidante, né? Então, se você combinar uma reação de oxidação de um eletrodo com a redução de outro, que é o que acontece nas duas bacias aqui, você vai ter que, nesses fios aqui, você vai ter uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica aqui. E isso aqui que é a tensão da pilha, né? É a tensão da pilha, bem aqui, ó. Então, se você tem as semi-reações, os potenciais aqui de redução e oxidação, você consegue saber qual que vai ser a tensão na saída da pilha. Porque isso tudo é uma queda de braço entre o que oxida e o redutor. O oxidante e o redutor. Tá bom? Vamos terminar essa parte desse vídeo aqui. Então vamos, como é que a gente vai calcular, né, o valor, né? Vamos, o seguinte, eu vou fazer no outro vídeo aqui, melhor. Falou.